Vamos lá. Ele pergunta, Marco, você acredita que exista um limite para a liberdade de expressão? Se sim, como medir esse limite sabendo que somos tendenciosos a querer limitar apenas aqueles que são diferentes de nós? Sim, existe um limite para a liberdade de expressão que é a ameaça concreta. A ameaça ela tem que ser concreta no tempo, no espaço. Ela tem que mostrar de maneira inequívoca que existe um mal iminente que vai ser causado, por exemplo, ao Vilela. Eu odeio Vilela. Eu tenho ódio do Vilela. Por que, cara? Eu falo, o Vilela tem que morrer. Por que, cara? Não sei, Tá. mas o Vilela tem que O morrer. Léo. Vamos usar o exemplo do Léo? O Léo tem que morrer. Obrigado. Coitado do Léo. E o Vilela não é coitado. Ele tem que morrer. Agora o Léo, coitado do Léo, morreu. É verdade, coitado dos dois. Tá. Eu, Gustavo, ninguém tem que morrer aqui. Tá. Mas todo mundo vai morrer. Putz. Agora, a questão é, quando você faz um discurso enfático, óbvio que existem alguns contextos que a gente pode até trabalhar, mas na essência, a minha interpretação vai ser sempre restritiva com relação a vedar a liberdade de expressão ou limitá-la. Eu nunca vou encampar algo que não seja uma ameaça real, concreta e iminente de mal a alguém ou a determinado grupo. Para mim, esse é o grande ponto, essa é a grande linha. Cruzada essa linha, aí você tem o potencial de dano a uma pessoa no plano fático e concreto e real. É uma pena. A gente, infelizmente, eu gosto de bater nesse ponto. Muito boa pergunta. Adorei o Bonito de Longe. Ele traz aqui um negócio que eu acho legal, que da onde a gente bebe, né? Que cultura a gente tá ostentando aqui. Infelizmente, a Globo, a CNN, a grande imprensa faz um trabalho de lavagem cerebral nas pessoas, tentando colocar esse assunto como se fosse inequívoco, sem debate, não tem polêmica aqui. E eles usam isso para, de maneira muito perniciosa, sacanear as pessoas sobre o que é realmente a liberdade de expressão. Então eles inventaram dois conceitos amplamente subjetivos, que é o discurso de ódio e hoje fake news. Fake news é uma palavra, é uma expressão abjeta, né? Porque mentira existe desde que o mundo é mundo, né? O Gustavo está aqui para provar isso. Ele trouxe, né, vários dados e fatos. Eu tenho certeza que a gente já ouviu mentiras, a gente reproduz mentiras. Às vezes a gente reproduz sem saber que a gente está reproduzindo uma mentira. E a busca pela verdade também é da condição humana, também tem a ver com uma vida cheia de erros e acertos. E você não pode usar esses critérios para tolher a liberdade de expressão de alguém. Pior, a gente tem hoje uma espiral do silêncio que está sendo fomentada e incentivada pelo aparato burocrático estatal do sistema de justiça. A condenação agora que teve em primeira instância do Nicolas Ferreira, nosso queridíssimo e amado deputado federal. Beijo, Nicolas. Beijo no seu coração. Ele teve a condenação porque ele usou a peruca. Lembra da peruca, Gustavo? Da Erika Hilton? Você lembra da peruca, não? Não. Não, da Erika Hilton não, desculpa. A peruca... A Erika Hilton não usa peruca. A peruca que ele colocou... Eu não sei se usa peruca também, né? Eu não posso falar isso. Mas é a Nicole, lá na tribuna da Câmara. E uma juíza determinou R$200 mil de dano moral, como dano moral coletivo para o Nicolas. Gustavo, você sabe o que é dano moral coletivo? Diz aí, você é do advogado. Exato. Eu não sei. Eu te digo agora, eu não tenho a mais puta ideia. Só do que o cara falou que o Vilela deveria usar peruca aqui, por favor, cara. Achei respeitoso aqui. Ninguém tem a mais puta ideia do que é dano moral coletivo, sabe por quê? Porque é uma invenção, é uma fabricação. O dano moral, ele é aqui, ó. Aqui, ó. O dano moral é aqui. É a minha boa fama, a minha imagem, a minha honra. Quando você me calunia, comete alguma injúria ou difama a minha pessoa, certo? E daí a gente pode falar da extensão do dano à minha imagem por conta das suas difamações, injúrias ou calúnias. Perfeito. Quando você fala dano moral coletivo, é uma coisa criada pela turma da esquerda, que foi incorporada pela jurisprudência, que por sua vez também incorporou jurisprudência da Suprema Corte, tá? Lixo desse Supremo Tribunal Federal que hoje influencia até mesmo o discurso público sobre transexuais, travestis. Eu não posso falar que, na minha concepção, isso pode ser considerado uma patologia, pode ser considerado um problema de autoimagem, de disforia de imagem, de disforia de sexo, porque agora
A juíza, a magistrada que deu 200 pau de pena como indenização por dano moral coletivo para o Nicolas Ferreira, ela abre um precedente ativista em cima de outro precedente ativista do Supremo Tribunal Federal que acaba silenciando o discurso e o debate público. Eu não me sinto seguro. Você começa a se sentir menos seguro também. Você vai começar a até tolher alguns convidados de falarem sobre transfobia, que não são transfóbicos ou que podem usar uma peruca para representar alguma coisa, até mesmo ilustrar alguma coisa no meio de um debate. Por quê? Porque fica todo mundo com medo de sofrer algum tipo de constrição patrimonial. Então, a censura, ela vem de várias formas e por todos os lados. Infelizmente, o Brasil transigiu demais com a censura por meio dos órgãos criados pelo Supremo Tribunal Federal, como o Centro Integrado de Defesa da Democracia e Combate à Desinformação, no âmbito do TSE, e jurisprudência que não aceita o debate público do nosso lado. Ele só é aceito do lado da esquerda identitária ou marxista. Comentários. É, Termina a balinha aí. Quer terminar a balinha? Eu vou. Não, Pode ir boa, ao banheiro, boa. Marco. E o pessoal comentando aqui, não sei se tem razão, né, Léo? Como que pode um comunista ser cruzeirense? Eu não sei se você quer depois responder esse insulto aí a você, falando que comunista não pode ser cruzeirense. Mas vamos aos comentários então, 3 minutos. Deve ser por causa da SAF do Cruzeiro, né? Pode ser, por causa da SAF, provavelmente, É pela mesma razão que eu sou comunista, tô comprando bala jujuba que veio de uma empresa capitalista, né? Tô tomando água que é fornecida por uma empresa capitalista. Exato. Usando, tudo, eu vivo no mundo capitalista. Mas vamos lá, algumas questões. Primeiro, controle de preço, nunca falei disso, falei de controle de preço. Simplesmente que a produção aqui no Brasil seja custeada em relação ao mercado interno brasileiro, simples assim. E não em relação ao mercado interno internacional. O mercado externo, né? O mercado internacional, que é o que vem acontecendo no setor do agronegócio brasileiro. Então você vende o produto baseado nos custos aqui do Brasil e na lucratividade média do mercado aqui do Brasil, não. Lá fora eles estão pagando mais caro, então eu vendo ele bem mais caro para ganhar um lucro extra. É o que acontece muito no setor de petróleo, né? Então, não falei de controle de preço aqui em nenhum momento. Evidentemente que tem muita coisa que nós não conhecemos, né? E o método de tentativa e erro, às vezes, ele é utilizado para coisas que nós não conhecemos. Vai para o que nós conhecemos, nós podemos dar. Se você sabe que a tomada dá choque, ou se você pode saber, estudar e descobrir que a tomada dá choque, não tem por que você ir lá botar o dedo nela, né? Então, é simples assim. Qualquer fala, qualquer expressão de qualquer pessoa, ela tem que ser julgada à luz do seu conteúdo, evidentemente. Então, sim, crimes, expressão é uma forma de ação. Se expressar é uma forma de ação. E tem coisas que tem que ser levadas bastante a sério. Por exemplo, uma coisa é que alguém pode se enganar, né? Agora, outra coisa são notícias criadas de maneira claramente premeditada, artificial, com objetivos específicos, né? E utilizando ainda meios de difusão em massa dessas notícias. Isso aí tem se disseminado e eu acho que tem que ser acompanhado de perto e tem que ter punições bruscas, né? Vou dar um exemplo. Eu não tenho simpatia nenhuma pelo Guilherme Boulos, tá? Muitas pessoas vão ficar puta comigo, mas não tem mesmo não. Nenhuma simpatia. Politicamente, nada. Sério É zero. mesmo? Sério mesmo. Isso. Agora, por exemplo, quando o Pablo Marçal, baseado Disse aquilo, no nada, disse aquilo, né? Baseado no nada. Que ia, inclusive, mostrar um laudo dissemina, e tal, ele depois ainda mostrou um falso, mas não precisava nem de ter mostrado. Só o simples fato de ele ter criado uma notícia, que claramente ela não veio de lugar nenhum, e disseminado ela em massa usando as suas redes, já criou um fato, por exemplo, que várias pessoas falaram, ele está dizendo isso, ele deve saber de alguma coisa, ele vai divulgar, um questionamento começou a surgir, uma dúvida, entende? Evidentemente uma coisa dessa tem que ser punida, né? E não se trata de um mal entendido, trata-se claramente de algo que foi criado de forma instrumental e etc.